Na minha cabeça eu tinha colocado, ó. Deixa eu ver o que a gente falou já. Eu vou voltar aqui rapidinho, só para os outros que não podem assistir agora, né? A ver o que a gente falou, rapidinho. Então, a gente está vendo sobre o sistema digestório, que ele é formado por um conjunto de órgãos que vão atuar no corpo. E esses órgãos, esse sistema, ele tem as funções, eles vão quebrar os alimentos em partículas menores, vai permitir que os nutrientes cheguem às células e vai eliminar aquilo que não foi ingerido. A ação desses órgãos vai estar relacionada à transformação do alimento com o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Então, uma das principais funções desse sistema digestório vai ser fazer com que as células absorvam esses nutrientes do alimento que a gente está ingerindo. Tem os processos tanto mecânicos quanto químicos. Daí o sistema digestório ele se divide em duas partes, o tubo digestório e os órgãos anexos. O tubo digestório vai ser por onde o alimento está passando, que é a boca, a faringe, o esôfago, estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E os órgãos anexos são aqueles que vão estar auxiliando nesse sistema, que são as glândulas salivares, os dentes, a língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. A boca vai ser a porta de entrada dos alimentos no tubo, por onde a gente vai colocar o alimento, é o primeiro contato. É uma cavidade forrada por mucosa e na boca é onde os alimentos vão ser umidificados pela saliva. E essa saliva vai ser produzida pela glândula salivar, um órgão anexo. Essa glândula vai liberar a saliva e essa saliva vai deixar o alimento mais úmido. Daí ocorre a mastigação, é um processo de digestão mecânica e vai ocorrer com a ajuda dos dentes e da língua. Depois da mastigação, vai ter uma atividade enzimática com a enzima pitialina, uma amilase salivar, que vai atuar sobre o amido. Por exemplo, quando a gente come batata ou arroz, daí tem a ação dessa pitialina que vai estar transformando o amido em moléculas menores para uma fase de digestão. Daí, depois da boca, vem a faringe, que é um tubo muscular que vai se comunicar com a boca e com o esôfago. Quando é mastigado o alimento, a língua vai empurrar o alimento, o bolo alimentar, para a faringe, e aí vai ocorrendo contrações voluntárias, levando o alimento até o esôfago. Certo? Quando chega no esôfago, o esôfago também é um conduto musculoso, controlado pelo sistema nervoso autônomo. Nesse esôfago, o alimento chega, o bolo alimentar, daí ocorrem movimentos peristálticos, que são contrações que vão empurrando o bolo alimentar até chegar ao estômago. Então, vai lá empurrando o bolo alimentar através dos movimentos peristálticos, que são contrações, até que esse alimento chegue lá no estômago. Daí chega no estômago. O estômago, que vai ser uma bolsa grande, localizada no abdômen. Esse estômago é responsável pela digestão das proteínas. Com o movimento de mastigação, vai ativar a produção de um ácido, o ácido clorídrico, que está lá no estômago. Mas o famoso suco gástrico só vai ser produzido na presença do alimento. Tipo assim, a gente começa a mastigar a comida, a gente tá lá mastigando. Daí o sistema nervoso vai lá e pensa, eita, ó, vem comida por aí. Aí já começa a ativação da produção do ácido clorídrico lá no estômago. Aí quando o alimento desce, passa lá pela faringe, depois pelo esôfago, chega no estômago, começa a produção de suco gástrico. Aí lá no estômago tem uma mucosa gástrica. Essa mucosa ela vai ser recoberta por uma camada de muco que vai proteger de agressões desse suco gástrico.
porque esse suco, ele é muito corrosivo para o estômago. Tanto é que tem gente que tem úlceras, gastrite, porque esse suco gástrico vai corroendo a camada, a parede do estômago. Daí tem essa mucosa gástrica que vai ser protegida por esse muco, que vai proteger desse suco gástrico. Daí também tem uma enzima nesse estômago, que é a pepsina. Essa enzima ela é a mais potente e ela vai quebrar as moléculas de proteína. Vai quebrar as moléculas de proteína grandes em moléculas menores, porque esse é o trabalho de todo o sistema digestório, né? Vai quebrando as moléculas até que fiquem bem pequenininhas e o organismo consiga absorver, as células consigam absorver. Então, aí a pepsina vai quebrar as moléculas de proteína, assim como também tem outras enzimas que vão quebrando outros tipos de moléculas. E uma observação é que essa digestão no estômago, ela dura em média de 2 a 4 horas. E nesse tempo, o estômago vai sofrendo contrações para que o alimento vá passando até chegar ao intestino delgado. Então, às vezes a gente pensa que, não, o alimento chega, é tudo quebrado e tchau. Mas não, dura de 2 a 4 horas em média, dependendo do alimento que a gente esteja ingerindo. Se for um mais pesado, digamos assim, vai demorar mais. Se for um mais leve, vai ser digerido mais rápido. Então, o estômago. Daí o alimento passou por tudo aquilo lá no estômago e tal, e chegou no intestino delgado. O intestino delgado ele vai estar localizado entre o estômago e o intestino grosso. Ele vai estar ali entre os dois. A função desse intestino delgado vai ser segregar as enzimas digestivas, gerando moléculas pequenas e solúveis, como a glicose, os aminoácidos. Essa glicose, esses aminoácidos vão ser absorvidos pelas células. Então, esse intestino delgado ele vai dissolver ainda mais as moléculas, para que assim elas fiquem bem pequenininhas e aí possam ser absorvidas pelas células. E esse intestino, ele vai ser dividido em 3 porções: o duodeno, o jejuno e íleo. Três porções do intestino delgado. O duodeno, que é logo no início, a primeira porção, e é onde ele vai receber o quimo. O quimo, ele vem lá do estômago, é tipo bolo alimentar, que é todo transformado, se transforma em quimo, e vem lá para o duodeno, no intestino delgado. Esse quimo, ele é muito ácido. Por ele ser muito ácido, ele é prejudicial. Então, ele vai ser banhado pela bile. A bile que vem lá do fígado. O fígado produz a bile, e essa bile vai ser armazenada na vesícula e liberada no duodeno, para que assim possa estar. Cadê a palavrinha, meu Jesus? Neutralizando o quimo, porque ele é muito ácido. Daí a bile vai lá, também atua nos lipídios, na gordura, e vai quebrar essa gordura em micropartículas, gotículas bem pequenininhas. Então, a bile atua também nisso. Ela vai ser liberada lá pelo fígado, vai lá para o quimo, onde ele está já no duodeno, e aí vai fragmentar, deixando as moléculas de lipídios bem pequenininhas. Então, esse quimo também vai receber o suco pancreático, então ele recebe a ação tanto da bile quanto do suco pancreático, o suco pancreático que vem lá do pâncreas, e assim vai neutralizar esse quimo, porque aí ele pode descer para o resto do intestino mais neutralizado. Daí, quando ele passa por todos esses processos, ele agora está neutralizado, ele agora está alcalino, não está mais ácido. E aí ele pode passar pelo jejum e pelo íleo, que já vai ser mais rápido, um processo só para descer. E aí chega lá no intestino grosso. O intestino grosso,
vai ser onde ocorre a absorção de água, armazenamento e eliminação de resíduos digestivos. Então, no intestino grosso é que vai absorver a água, tanto a água que a gente ingere diretamente, quanto a água que tem em alguns alimentos. Então, é no intestino grosso que essa água vai ser absorvida e também vai armazenar alguma substância, algum nutriente e vai eliminar aquilo que não foi mais digerido, que aí vai formar o bolo fecal e ser liberado. O intestino grosso também é dividido, ele vai ser dividido em seco, cólon e reto. O cólon vai ser dividido em ascendente, transverso, descendente e tem a curva sigmoide, o cólon sigmoide. O seco vai ser a primeira porção do intestino, o início. Depois vem o colo ascendente subindo aqui. O deitado é o colo transverso, descendo o colo descendente. E depois no finalzinho tem o colo sigmoide, chegando no reto. A parte final, que vai chegar aqui no reto, né? A parte final do intestino grosso, é onde vai terminar com o canal anal, que é o ânus, por onde vai ser eliminada as fezes. Então, vem lá o bolo fecal que veio. O bolo fecal não, perdão. O bolo alimentar passou por todo aquele processo, chegou no intestino delgado, aí foi neutralizado, porque ele ainda estava muito ácido, daí chega no intestino grosso, é liberado tudo aquilo que não foi absorvido, absorve a água, armazena o que foi de bom e libera vai formando o bolo fecal durante todo o intestino grosso até chegar no reto, para onde vai ser eliminado o bolo fecal, certo? O tempo está acabando aqui. Eu vou fechar essa e abrir outra, tá bom?